relação às regras do debate. Vimos por meio dessa anunciar que o tema dos debates entre os candidatos a diretor da Escola Paulista de Medicina promovidos por este Conselho de Entidades tem como divulgar as regras estabelecidas. No dia 31 de agosto, o tema será o ensino e a pesquisa na Escola Paulista de Medicina, graduação, residência médica, especialização e pós-graduação. E no dia 14 de setembro, recursos humanos e financiamento. As regras. Cada candidato terá 5 minutos para sua colocação a respeito do tema proposto, obedecendo a ordem sorteada no dia 19 de agosto próximo passado, qual seja Dr. Eduardo Catiburian, Dr. L. Gide Nogueira, Dr. Nader Bafai e Dr. Oswaldo Luiz Ramos. Todos os candidatos responderão à pergunta elaborada pelo Conselho de Entidades, tendo 2 minutos para sua resposta. Cada candidato formulará uma pergunta para outro candidato de sua escolha, não podendo o mesmo candidato ser arguído mais de uma vez. Ele terá 1 minuto para a pergunta e a resposta terá um tempo de 2 minutos. Quarto, a plateia enviará perguntas por escrito à secretaria da mesa e contará com a presença de 3 representantes das entidades, que terão por ofício agrupar as perguntas de modo a evitar repetição das mesmas, bem como evitar perguntas pessoais e ainda garantir que os candidatos respondam a igual número de questões. O tempo para a resposta será novamente de 2 minutos. Quinto, ao término do debate, cada participante terá 2 minutos para tecer suas considerações finais. Sexto, o moderador da mesa, você eu, presidente da Associação dos Docentes, e os debates deverão se iniciar às 12 horas. Mais uma coisa, acho que nós estamos tendo pedido aqui das pessoas da plateia que, por favor, não fumar, porque também nós vamos procurar desligar os ventiladores, senão não vamos conseguir escutar o que está sendo falado. Então, para desligar o ventilador, alguns dos fumantes aí, por favor, tenham um tempinho, ou vão fumar lá fora nos intervalinhos. Nós temos um secretário que vai dar o tempo, marcar o tempo de andamento aí das perguntas e das respostas. E eu vou pedir para ele que 1 minuto antes, naquela fala de 5 minutos antes, ele avise que está faltando 1 minuto, e no tempo de 5 minutos a gente vai encerrar a fala. E naquele tempo de 2 minutos, que ele avise 30 segundos antes aí também, que está acabando o tempo. Então, eu queria chamar os candidatos, e a gente pode chamar na ordem aqui. Em primeiro lugar, o Dr. Eduardo Catiburian, Dr. Hélio. Acho que nós podemos dar início aos trabalhos. Eu pediria então, pode ser, pediria então ao Dr. Eduardo que ele começasse. Muito bem, o tempo é esse, e vou então me permitir aqui, ó, já. Dá para ouvir sem microfone? Então vou falar. Alô, alô? Estão ouvindo? Bom, não estão ouvindo? Então vamos falar sem microfone.
tempo é exíguo, mas eu vou me permitir aqui uma apresentação rápida, porque vocês conhecem muito bem os outros candidatos, doutor Hélio, Nádia, Oswaldo Ramos. Eu sou o candidato menos conhecido. Bom, então vou dizer que eu me formei em 1963 aqui na Escola Paulista de Medicina. Sou da turma do Dr. Manuel, Dr. Laredo, para que vocês localizem a minha idade. Em 1965 eu fui para a Inglaterra, fui para ficar 1 ano e acabei ficando 25 anos. Voltei para a Escola Paulista em 1990, fiz concurso para titular e estou aqui até hoje. 1 ano depois da minha vida, tornei-me vice-diretor para minha própria surpresa. Bom, com relação ao ensino de graduação, eu queria apenas fazer uns comentários rápidos, certo? Que realmente desenhar um currículo médico é uma das tarefas mais difíceis de qualquer universidade. Porque o médico combina atributos como bom senso, equilíbrio, inteligência, compaixão e muitos outros. Não é como desenhar um currículo para física, química ou matemática. Posso dizer sem nenhum receio que ninguém ainda descobriu o currículo ideal para a medicina. Portanto, eu acho que o curso deve ser flexível, deve adaptar-se periodicamente diante de avaliações objetivas. A Escola Paulista de Medicina já começou o processo de reformulação do currículo, mas o que eu acho que a escola tem que decidir é se vai realmente criar um currículo novo ou se vai somente fazer reajustes. Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada. O processo aqui já foi começado. Eu estou particularmente interessado no currículo de graduação médica. Toda a minha vida me interessei nisso. Então, é uma grande prioridade para mim e será na minha gestão também. Então, isso rapidamente. Consideração a residências, evidentemente eu não tenho tempo hoje para falar muito, mas apenas quero dizer que participei de todos os seminários, ou quase todos os seminários, que o Dr. Henrique Lederman organizou sobre qualidade da residência médica e estou bem a par dos problemas, que infelizmente o tempo não me permite discutir. Não sei se estou indo muito rápido, mas enfim, é a preocupação do tempo. Bom, com relação à pós-graduação e pesquisa, eu acho que um dos grandes avanços da Escola Paulista de Medicina foi a pós-graduação e é a pós-graduação. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Acho que nós atingimos um volume de pós-graduação bastante considerável. Vocês imaginem que 30% praticamente das teses de mestrado e doutorado no Brasil todo originam-se aqui na Escola Paulista de Medicina, de modo que é realmente uma coisa extremamente importante. Eu acho que nós atingimos agora um momento na pós-graduação que nós devemos cuidar da qualidade da pós-graduação. Devemos melhorar a qualidade, precisamos produzir teses que sejam publicadas em revistas, enfim, aprimorar a pós-graduação. Aqui também quero fazer um comentário sobre a pós-graduação do médico. Eu acho que o processo de pós-graduação do médico é extremamente longo. 3 anos de residência, 3 ou 4 de mestrado, 4 ou 5 para doutorado, enfim, um tempo que ultrapassa de longe os padrões internacionais. Então, é triste ver o médico aí submetido a esse longo processo para que obtenha todos os títulos necessários. Eu estou convencido que nós precisamos simplificar o processo para que isso ocorra de uma forma, num tempo razoável, como ocorre no mundo inteiro. Terminou? 1 minuto. Bom, com pesquisa, só vou dizer o seguinte: acredito que sem pesquisa não existe universidade. Essa é a minha convicção total. Não existe universidade sem pesquisa. A Escola Paulista de Medicina possui uma grande reputação aí pelo Brasil agora, principalmente baseada na sua produção científica e na sua qualidade. É uma escola de ponta, deverá continuar como tal e melhorar. Enfim, termino dizendo que o sonho da EPM é ser a melhor, e eu procurarei fazer o máximo para que esse sonho se realize. Muito obrigado.
para a graduação terá como base respeitar, apoiar e incentivar as determinações das comissões de cursos e Câmara Curricular. Acreditamos ser válida uma ampla discussão sobre o currículo, principalmente para o curso médico, quando se avalia hoje o seu grau de terminalidade. Essa discussão terá certamente o apoio da diretoria da EPM, respeitada a afirmação anterior. Achamos importante manter a política atual de oferecer cada vez mais melhor infraestrutura às salas de aula, laboratórios e biblioteca acadêmica. Reformar e reformular os laboratórios, permitindo melhor qualidade e aproveitamento do ensino. Ampliar o acervo de livros e vídeos da biblioteca acadêmica, criando novas salas de multimídia. Preocupação maior com a programação científica dos médicos residentes, dentro da sua carga horária e após ampla discussão entre esses residentes e a Coreme. Manter um programa de avaliação da residência médica, importante em qualquer processo educacional, não só do desempenho individual, mas também do próprio processo. Apoiar e incentivar os cursos de especialização e aperfeiçoamento, principalmente das chamadas áreas de interface. Cursos esses, muito solicitados à Escola Paulista, inclusive com criação de comissão que possa se responsabilizar pelos cursos e alunos hoje abrigados no DAERG, na falta dessa comissão. Nesse sentido, por exemplo, agilizar a implantação do curso de Engenharia Clínica, em convênio já assinado com Itajubá. Fortalecer a comissão de pós-graduação, para que tenha papel importante na orientação de cursos de pós-graduação com problemas na sua qualificação. Que a CPG, além das avaliações institucionais, tenha também ela critérios para avaliação dos cursos, da pesquisa, dos alunos, para que possa ter um maior conhecimento dela mesma. Que nesses critérios estejam presentes indicadores, não só de quantidade, mas de qualidade e de retorno à sociedade. Dentro da preocupação com ensino, assistência e pesquisa, seria útil ampla discussão da criação de departamentos com disciplinas afins. Assim, por exemplo, por que não a criação de um departamento que tenha entre suas disciplinas a cardiologia, a pneumologia, a cirurgia torácica e a cirurgia cardíaca? Incentivar e apoiar o já iniciado programa de avaliação da EPM Hospital São Paulo. A avaliação essa ampla e transparente, atingindo as estruturas política, acadêmica e administrativa. Entendamos nessa avaliação que saúde não é algo inerente ao indivíduo, que a doença também não é mais problema do indivíduo, mas ambos da sociedade. Essa ética individualista, a escola médica de hoje não pode mais aceitar, mas entender que a declaração da Organização Mundial de Saúde, saúde para todos, implica em profunda mudança conceitual e o advento da ética da saúde pública, dentro da qual a ética hipocrática deve ser considerada como um dos seus aspectos. Os profissionais da saúde devem ser conscientizados sobre sua responsabilidade social de ir além da atuação curativa e promover a saúde integral e comunitária. A EPM Hospital São Paulo tem um papel fundamental a cumprir para a implantação do Sistema Único de Saúde, pelo seu compromisso com o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias na sua atuação como nível de referência e excelência da rede de saúde. As perguntas relativas a recursos humanos, gente, deixa para o próximo debate. Então não encaminhe nada relacionado a recursos humanos. Só o tema, vamos nos ater ao tema de hoje, que é, lembrando mais uma vez, ensino, pesquisa na IPM, graduação, residência médica, especialização e pós-graduação.
Em seguida, esclarecer mais uma coisa também, que é as perguntas devem ser encaminhadas àquela mesa ao lado ali, que é a Secretaria dos Trabalhos, que vai selecionar as perguntas para serem formuladas aos candidatos. Passamos então a palavra ao professor Nader, que também vai fazer sua palestra. Bem, eu quero inicialmente cumprimentar o Conselho de Entidades pela organização deste evento, que é realmente um fórum, um palco funcionário, onde devem se expor as ideias, onde realmente diretores e candidatos devem se colocar frente a frente, no sentido de visar o maior desenvolvimento da escola e do educação. Evidentemente, eu tenho conhecido o meu pedido, mas eu queria dizer que, em relação à graduação, e tudo aquilo que eu me referi em termos de graduação se refere a todos os cursos aqui ministrados, como enfermagem, medicina, ortótica, ciências biomédicas. Dizer que os princípios de uma instituição da área da saúde, os cursos de graduação, essa instituição deve dar formação ética, formação científica, formação profissional e formação sociológica. E nós achamos que a estratégia melhor para formação sociológica e formação profissional é justamente o de aprender praticando, sob orientação docente. E isso, claro, integrado ao sistema de saúde, ao sistema único de saúde, que é a nossa realidade no momento. Então, realmente, a nossa proposta é de que os alunos, todos esses cursos, desde uma inserção precoce no sistema de saúde, frequentem de início como agentes de saúde, centros de saúde, ambulatórios gerais, ambulatórios de especialidade, até a constituição, a organização de consultórios de enfermagem e de médicos de família, que frequentem todas as instâncias, hospital guia, ambulatório de especialidades, hospital geral, até o hospital universitário. Então, nessa prática, eu vejo realmente uma proposta para o ensino de graduação. Mas, eu acho que a graduação tem que ser valorizada, e valorizada através de um plano emergencial de recuperação de laboratórios, teatros, biblioteca, nossa criação, enfim, tudo aquilo que visa dar o apoio necessário para a melhoria das condições de ensino. Acho que a Escola Paulista sempre exerceu, no passado, uma liderança no sentido de novas metodologias de ensino. Isso precisa voltar através da discussão, através do e um processo de avaliação permanente, aliás, também instituído e estimulado na nossa gestão. Com respeito à pós-graduação e especialização, achamos muito associado com a questão de pesquisa, evidentemente, mas há uma necessidade de uma discussão melhor, uma política integrada de pós-graduação na Escola Paulista, criado com uniformidade de procedimentos. Como questão da residência, acho muito importante a questão de quantificar o atendimento, principalmente no pronto-socorro, para que não prejudique a qualidade do ensino. Realmente, residente não é mão de obra barata, econômica, mas devemos nos preocupar com a qualificação daquilo que é atendido. A avaliação continuada e um plano emergencial também de recuperação do Hospital São Paulo, porque nas nossas mudanças para o hospital nos foi colocado a falta de material básico e essencial. Uma questão de pesquisa, lembrando a infraestrutura, um biotério, pesquisa séria, precisa ter um critério de apoio. E isso é também uma boa aproximação com a BM, que o CAP volte a ter a estrutura que teve por nossa criação, e o SAM, arquivo médico, também seja estruturado. Na área física, lembrar o programa do estudo de biologia celular e, claro,
e o estudo de pesquisa na área de cirurgia, como já estava no programa no plano de avaliação permanente, né? Equipamentos fortalecendo a pesquisa institucional, como, por exemplo, o Centro de Endoscopia, que é realmente isso que eu queria. Queria passar a palavra agora para o professor Oswaldo. Na realidade brasileira, a Escola Paulista de Medicina só tem científicos por excelência e ensino médico. Para isso é fundamental a cooperação dos dois. Providências de estrutura física e funcional são indispensáveis, porém o real desafio é conceitual. Que ensino devemos iniciar diante da realidade atual? Novos campos do conhecimento para os quais muitos dos nossos conceitos não estão familiarizados, o custo crescente e insuportável da assistência à saúde. A esse respeito, na segunda-feira, dia 29, em Tendências da Folha, eu expus a minha opinião sobre o que acontece na assistência médica, na assistência à saúde no Brasil. Naturalmente, dentro desse sistema, é totalmente impossível fazer qualquer coisa, mas nós temos que contribuir para que ele se faça um sistema equilibrado. Eu gostaria de salientar que 3 áreas devem ser implementadas na Escola Paulista de Medicina. A biologia molecular, tanto na área básica como na área clínica. Os mais velhos têm tão pouca familiaridade que talvez nem possam ensinar biologia molecular. Eu me coloco nessa situação. Mas nós não podemos deixar que um aluno saia do 6º ano sem estar completamente familiarizado com técnicas de biologia molecular e com raciocínio de biologia molecular. O outro ponto fundamental é a informática. A informática não o editor de texto ou o desenho no computador, mas realmente usar a informática como um meio de ensinar a aprender. Será absolutamente fora de moda se estudar fora da informática, que pode dar visões estruturais e a todas as informações possíveis a cada instância. A outra coisa também importante é a informática. Nós temos assim um certo júbilo, porque ela nasceu dentro da nefrologia e depois progrediu para o CIS, sob a direção do professor Daniel Silveira. O terceiro fato é a epidemiologia clínica. Noções de eficácia, efetividade e eficiência e também de equidade precisam ser balançadas. O custo da assistência médica é absolutamente insuportável, mesmo em países muito ricos. E novas conquistas terapêuticas, novas conquistas de aparelhos surgem a cada instante se nós não formos capazes de avaliar a efetividade e a eficiência desses novos procedimentos e principalmente a eficiência, colocando a efetividade sobre o custo. E, finalmente, nós temos um desafio que é um novo modelo médico. Mesmo os países que propugnaram uma medicina cada vez mais fragmentada, como os Estados Unidos, hoje estão repensando e criando um modelo do médico de família. Nós não temos esse modelo e precisamos encontrar uma maneira de alcançá-lo. A nível de pós-graduação, a residência médica, nós temos alguma experiência, porque eu acho que a primeira residência nós contribuímos e fui presidente da comissão de residência durante muitos anos. Ela cumpriu a sua finalidade, ela treinou médicos com muita eficiência. Existem ajustes na admissão, provavelmente, de mais R2, como uma forma de ampliar o atendimento da disciplina. Nós podemos discutir isso depois. Eu penso ser muito importante na área de enfermagem criar um novo modelo de enfermeiro, porque vocês sabem, ou devemos saber, que nos Estados Unidos, ou em qualquer país desenvolvido, existem 5 vezes mais enfermeiras de alto padrão do que médicos. E no Brasil, apenas 1/5 de enfermeiras em relação a médicos. E essas enfermeiras são tão procuradas que elas realmente se envolvem em coisas burocráticas. Eu acho que uma residência de enfermagem seria uma coisa para ser pensada. A pós-graduação, eu tive a oportunidade de dirigir a pós-graduação durante 4 anos. E criei na área médica, junto com o Dr. Jesus na cirurgia, os primeiros cursos de pós-graduação. Foi um programa de adaptação à lei, a área médica não se
ajusta muito bem a pós-graduação, mas nós não podemos dizer que não foi um sucesso. Nós graduamos 1.874 médicos e 869 doutores até o momento. E temos como alunos de pós-graduação 885 médicos e 567 doutores. Nós temos um programa fundamental que é a relação pós-graduação-graduação. E eu tenho certeza que isso vai ser motivo de perguntas, enquanto que a pós-graduação pode, de certa maneira, perturbar a graduação, enquanto que ela ajuda a graduação. Bom, nós vamos dando continuidade, vamos passar à segunda etapa, que é a formulação de uma pergunta para todos os candidatos, que é a pergunta do Conselho de Entidades. Voltando a lembrar, eles terão 2 minutos para a resposta e o Gerson, o secretário, vai avisar com 30 segundos para parte. A pergunta formulada pelo Conselho de Entidades, a dos candidatos, é a seguinte: qual a sua posição quanto ao chavão real de que a Escola Paulista de Medicina está se transformando numa escola de pós-graduação? Então, em princípio, a gente poderia sortear a ordem de resposta disso ou manter a mesma ordem de sorteio inicial. Então, a primeira pessoa seria o professor Eduardo, então, que vai... Eu já posso responder de imediato que eu acho que a Escola Paulista de Medicina não deve se transformar só numa escola de pós-graduação. Eu sempre, minha vida inteira, me interessei pela graduação e eu acho que é absolutamente fundamental. A alma de uma escola de medicina é o curso de graduação. Então, não estou de acordo com a extinção do curso de graduação a favor da pós-graduação. O que eu acho é que uma coisa não exclui a outra. Trabalhei em várias universidades, as duas coisas coexistem muito bem, paralelamente e de boa qualidade. Não acho que existe o dilema de uma ou outra, certo? Eu acho que é perfeitamente possível, já fizeram e nós podemos fazer aqui, ter uma graduação excelente e uma excelente pós-graduação. Na realidade, esta é a situação ideal, que as duas coisas caminhem muito bem. Então a minha posição é clara e a resposta é essa. A palavra chavão usada pelo professor Sérgio, na verdade, está acontecendo e é uma realidade. O que nós precisamos lutar dentro da Escola Paulista de Medicina é para que realmente não se distancie cada vez mais a pós-graduação em prejuízo da graduação. Evidentemente, não são incompatíveis. Nós precisamos da graduação até para ter a pós-graduação. No entanto, nós precisamos cuidar hoje mais da graduação, que está sendo abafada e afogada pela pós-graduação. Bem, realmente essa colocação de que a escola está se transformando em pós-graduação, também não podemos concordar. A graduação tem mostrado, através de concursos públicos, através de cursos de residência, enfim, todos os mecanismos objetivos de avaliação, que não adianta realmente nós falarmos, sem termos um respaldo de pesquisas ou de práticas efetuadas. Né? Tem demonstrado que os nossos alunos têm se posicionado muito bem perante as sociedades médicas. O que talvez precise, realmente, isso expus na minha explanação inicial, é realmente valorizarmos a graduação, para que realmente ela se modernize, se atualize, né? E, evidentemente, possa acompanhar o mesmo padrão de excelência da pós-graduação. Eu acho que um plano de revalorização da graduação, a participação mais efetiva de nossos professores através de incentivos à sua participação junto aos nossos alunos, a modernização dos nossos laboratórios, das nossas metodologias de ensino, fatalmente irão conduzir a um bom resultado na graduação.
E a pós-graduação é o material onde nasce as mãos, onde nascem as cabeças, para que nós possamos ter uma boa graduação. Acontece que, no sentido da recompensa que o ensino de graduação dá, é realmente baixa na escola. E este é o grande problema. Se você for na pós-graduação, você publica, você se torna conhecido, você ganha os concursos. E se você se ativer à graduação, todas essas coisas acontecem muito menos efetivamente. De modo que a graduação precisa se alimentar na pós-graduação. O que nós temos é que encontrar meios para gratificar a docência na graduação e não colocar a graduação como uma coisa menor para indivíduos menos capazes. Isso efetivamente aconteceu na escola. Dando prosseguimento, a terceira etapa seria a formulação de uma pergunta por parte de cada candidato ou outro candidato. Volto a repetir, cada candidato só responderá a uma pergunta, então não deve se repetir a pergunta a um mesmo candidato. Então cada um terá 1 minuto para formular a pergunta e a resposta terá um tempo de 2 minutos. Eu pergunto aos candidatos se nós podemos seguir a mesma ordem que nós estamos desde o início, ou vamos sortear a ordem aí de formulação de perguntas. Então, vamos manter então a mesma ordem. Professor Eduardo, faz a sua primeira pergunta. Sou sempre o primeiro, né? Então, a gente não ouve os outros, né? Dá para... Bom, primeiro, não sei nessa eleição. Bom, eu tenho que escolher uma pessoa para fazer uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta assim de caráter eleitoral, etc. Eu vou só perguntar aqui para a pessoa mais antiga da Escola Paulista, que é o professor Oswaldo Ramos, o que é que ele acha, como é que, para olhar na bola de cristal e me dizer como é que ele acha que a Escola Paulista vai estar daqui 10 anos. Espero que viva e existente. Agora, realmente, nós estamos num momento crucial da ciência, principalmente do ensino médio. Se nós não tivermos as precauções devidas, nós podemos radicalizar e realmente mediocrizar a escola paulista. Eu acho que nós vivemos um momento, temos todos os elementos para que a escola paulista continue com a liderança que tem. Isso indiscutivelmente temos. Nós temos um corpo docente pronto para isso, nós temos escolhas de alunos prontos para isso, e nós temos uma tradição científica e de pesquisa e de assistência absolutamente adequada. É uma questão que nós temos um cuidado de manter isso. Isto não é fácil. E é muito fácil se contentar com pouco e achar que está bom assim porque não está. Não é bem assim. Isso é muito complicado e eu acho que esse é o desafio. Eu perguntaria ao professor Nader Wafai qual a opinião dele sobre a aceitação por parte do Hospital São Paulo de convênios particulares. Eu já tive diversas vezes a oportunidade de manifestar a esse respeito. Eu acho que o Hospital São Paulo, juntamente com a HCI, a Santa Casa, são os baluartes que ainda prestam de atendimento à população carente, à população necessitada. E essa população carente e essa população necessitada aumenta à medida que a crise econômica também aumenta. Sendo assim, essa questão de convênios e o Hospital São Paulo precisa ter um estudo muito fundamental. Sou extremamente contrário. Aqui, os pacientes de convênios têm privilégios acima dos pacientes carentes e acima dos pacientes mais necessitados. Isso eu sou extremamente contrário. Se realmente os pacientes de convênios seguirem a tramitação normal, todo paciente que
procura o nosso hospital de elevado gabarito, obviamente não vejo nenhum problema. Mesmo porque 45% da população já tem algum tipo de convênio. Então, e se utiliza do nosso hospital, seguindo as vias habituais e rotineiras. Sendo assim, eu acho que o importante é cobrar a medicina de grupo das sociedades que têm esses convênios, isto sim, a reposição do que os seus segurados gastaram. Faz a pergunta lá. Então, o senhor faz. Não, agora ainda. O doutor Hélio perguntou para o doutor Nader. O doutor Nader faz a pergunta dele agora e o senhor faz a pergunta. Não, acho que não, porque não pode repetir. 4 e 4. Não posso repetir. 4 e 4. Obrigado. Bem, eu vou fazer a pergunta ao professor Oswaldo. Então, professor Gatiguri, a pesquisa é a base que qualifica o ensino na Escola Paulista de Medicina. A presença do professor na sala de aula e no laboratório é considerada essencial para a manutenção dessa qualidade. Sendo assim, pergunto: estar presente na sala de aula e participar de pesquisas são requisitos importantes que o diretor da Escola Paulista de Medicina deve ter? Olha, eu passei minha vida toda dando aula e fazendo pesquisa, sem dúvida alguma, as duas coisas. Porque em qualquer faculdade de medicina do mundo, há a associação do ensino e da pesquisa, e as duas coisas são indissociáveis. Aqui nós não temos um instituto de pesquisa e nem só uma escola médica onde só se ensina. Isto aqui, a Escola Paulista é uma universidade, então as duas atividades são indissociáveis. Tem que estar presente na aula e tem que fazer pesquisa. Agora, existem momentos na vida que a gente se afasta um pouco da sala de aula, depois pode voltar, dependendo das circunstâncias. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. É lógico que na Escola Paulista, que tem uma pós-graduação enorme, tem professores que não participam da sala de aula. Eu acho que não há incompatibilidade, certo? Entre as duas coisas. Eu acho que é perfeitamente possível, mas depende também da situação do professor e das circunstâncias. Tem professores que são muito bons para fazer pesquisa, outros são muito bons para ensinar. Então é preciso ter um jogo de cintura nessa questão. Não pode ser dogmático. Essa é a minha opinião. Eu queria perguntar ao doutor Hélio. Obviamente, há necessidade de se atender física e funcionalmente todas as áreas da escola, e essa é uma missão do diretor. Agora, eu imagino que existam áreas que são mais importantes de serem desenvolvidas diante da realidade mundial. Que áreas você pensa que seriam essas? Dentro da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo, na verdade, o que nós precisamos é da criação de um departamento de planejamento. O que falta na escola é um planejamento de um indivíduo que planeje a escola para o ano 2020. Foi a pergunta que o professor Eduardo fez ao próprio professor Oswaldo Ramos. No entanto, algumas áreas hoje dentro da escola e do hospital são fundamentais. E a gente pode ter, inclusive, de imediato, uma preocupação. Por exemplo, nós temos que, de pronto, recuperar o biotério central desta escola, que é fundamental no ensino e na pesquisa. Nós precisamos dotar o Hospital São Paulo e a Escola Paulista de Medicina de áreas importantes que estão, no momento, muito sufocadas. Exemplo,
é importante o almoxarifado do Hospital São Paulo. Muito importante como qualquer área de pesquisa. Passaremos então à próxima etapa, que é a formulação de perguntas pelo plenário. As perguntas estão sendo coletadas na mesa da secretaria. Acho que eles podem fazer uma pergunta de lá mesmo. Isso. Nós gostaríamos, antes de dar o esclarecimento, a mesa tem recebido muitas perguntas, aquelas que não foram feitas, por uma questão de falta absoluta de tempo, quando personalizadas, serão enviadas diretamente ao candidato e, quando em geral, serão depois catalogadas e enviadas pelas associações da comunidade. Nós procuramos aqui juntar algumas perguntas que têm mais ou menos as mesmas características. Então, vamos à primeira pergunta, feita de cunho geral para todos os candidatos. Cada candidato terá 2 minutos, só lembrando. Exatamente. 2 minutos para a resposta. Perfeito. Então, essa pergunta ela congrega várias. Vamos ver se a gente consegue resumir isso. Se o senhor não for o vencedor da eleição direta, paritária da comunidade, assumirá o compromisso de apoiar o eleito dentro da congregação. Se o senhor tem um programa, vai colocá-lo à comunidade? E se o senhor tem um vice, qual é? Para todos os candidatos, pergunta, né? Para todos os candidatos. Beleza, daquela mesma ordem. Quer que repita a pergunta? Quer que repita a pergunta? Se o senhor não for o vencedor da eleição direta, paritária da comunidade, assumirá o compromisso de apoiar o eleito dentro da congregação? Se tem um programa, vai colocá-lo para a comunidade? Se tem um vice, qual é? Muito bem, na primeira questão em relação à comunidade, eu acho que o voto da comunidade é importantíssimo, mas eu preciso dizer claramente também que a congregação tem a sua independência de decisão. Eu acho que o voto da comunidade é importantíssimo. O que eu acho é que o processo em que nós estamos fazendo campanha não é da maneira que eu mais gosto. Eu acho, por exemplo, que os candidatos deviam ser mais expostos à discussão, devia ter mais debates. Eu gostaria que houvesse uma roda viva com cada candidato, com representantes de todas as entidades, para que a gente possa conhecer o candidato. Eu não sei se talvez no futuro nós tenhamos que modificar esse sistema, criar colegiados representativos, como se faz na Universidade de São Paulo, para a escolha do diretor da escola. O que eu acho é que, para que a comunidade tenha realmente um peso grande, é preciso que hajam vários debates. Eu sou um candidato menos conhecido, porque estou aqui há pouco tempo e não tive grandes oportunidades de conversar. Estou fazendo minha campanha, estou conversando com todo mundo, certo? Então, não sei se eu respondi a primeira parte. Qual é a segunda? Bom, meu programa, evidentemente, nas próximas semanas eu vou submeter a vocês. Todos receberão uma carta com o meu currículo e as minhas ideias do que eu pretendo fazer. Todo mundo vai receber isso, certo? E, finalmente, não tenho vice, não estou distribuindo cargo. A minha campanha é que eu não quero compromisso com ninguém, eu não quero ser diretor de rabo preso. Se a congregação da Escola Paulista de Medicina tivesse assumido não ouvir a comunidade, mas respeitar o voto da comunidade, eu aceitaria retirar a minha candidatura se não fosse o primeiro da comunidade. Eu aceitaria. Como a congregação diz que vai ouvir a comunidade, mesmo perdendo, eu quero participar da congregação. 2. Eu tenho a vice-diretora, a professora Regina Stella.
tem o diretor superintendente do Hospital Central, que é o Dr. José Roberto Ferraro, docente da gastrocirurgia. E não tenho acordo com os dois. Terceiro, tem o programa, está aqui, já vou deixar para as entidades. Vamos ajudar aí para a gente poder fazer todas as perguntas aí, todo mundo já vamos tentar ter uma vibração aí que a gente sabe que todo mundo quer usar. Vamos vibrar um pouquinho. A gente está vendo aqui uma das duas frentes, se o debate ia ter um Ibope bom ou não. Nós já vimos que o Ibope está sendo muito bom e nós vamos tentar fazer o próximo debate no Teatro Marcos Neberto, onde o Papa Maior. Próximo a responder a pergunta, doutor Nádia. Eu queria, início, fazer alguns esclarecimentos, uma vez que nós, como presidente da Associação dos Docentes da Escola Paulista de Medicina, que lançamos o processo de democratização nessa instituição, como todos estão lembrados, muita gente que frequentava a escola naquela época. Muito bem. Este processo de democratização também tinha princípios, no sentido de que não deveria haver intromissão de partidos políticos extra-universitários na instituição e não deveria se usar a máquina no sentido de se conseguir apoios, né? Tinha que ser um processo transparente, sem também usar o mecanismo de pressão, enfim. E, acima de tudo, organizado pela própria instituição. No ano em que nós tivemos 92% da votação, foi a própria congregação que organizou o processo, né? E, evidentemente, isso nos liberou para pressionarmos de alguma forma, a fim de que a vontade da comunidade fosse escolhida. Eu disse para vocês. Tudo isso para dizer de que, nos processos em que realmente não há interferência de partidos extra-universitários, a interferência de utilização da máquina no sentido de granjear votos, pressão sobre os funcionários, e alunos e professores. Enfim, num processo muito transparente, é evidente que nós teríamos que apontar a voz e a vontade da comunidade. Porém, em relação ao programa, eu devo dizer que o nosso programa foi elaborado pela própria comunidade através de uma consulta a todos os departamentos que elaboraram o programa, que vai ser distribuído. Quanto ao vice, sou favorável a que o vice seja escolhido mediante eleição direta pela comunidade. O tempo, porque depois nós podemos ser chamados de parciais aqui, porque alguém já passou. Eu acho que a comunidade é válida, o diretor da escola deve ter. O diretor da escola tem que ser exigido que a comunidade possa aprovar. Agora, eximir a congregação da responsabilidade de escolher o diretor, eu não sou favorável. A congregação é a grande responsável por essa escola. E ela tem a obrigação de dar a sua opinião. Eu sei que isso não é simpático, mas então nós temos que trocar a congregação, porque a congregação é o órgão máximo dessa escola. E ela tem que ter o direito de ter uma opinião. Essa opinião pode coincidir ou não coincidir, não vai problema. Tá certo? E tem o direito de coincidir ou não coincidir, mas eu sou absolutamente claro nisso. A mesa gostaria de fazer uma observação antes da gente continuar. Lembrar que esse debate é um fórum absolutamente democrático. Tem que terminar aqui. Todas as pessoas eu comecei a minha candidatura sexta-feira passada, de modo que eu ainda estou devendo no programa, e em relação ao vice, eu ainda não tenho mais coisas.
aqui eu gostaria de pedir, enfatizar um pouquinho mais, de respeitar todo mundo que está aqui, independente se gosta ou não das pessoas, se admira mais aqui o candidato, mas vamos respeitar todo mundo, porque todo mundo está participando e todos eles vieram aqui para poder colocar as suas ideias. Qual a sua opinião sobre a criação de novos cursos dentro da EPM? E a outra é, se a EPM é uma instituição pública e como tal é paga ou subsidiada pela sociedade, por que as pesquisas realizadas aqui não são dirigidas para as necessidades desta sociedade? A primeira, Sobre a criação de mas novos que cursos de graduação. Olha, se nós nos transformarmos em universidade, nós seremos Universidade de Ciências da Saúde. Eu só concordarei eventualmente com a criação de novos cursos se nós tivermos condições de qualidade. Eu não vou criar cursos fajutos aí só para preencher requisitos legais, de modo que eu sou contra. Eu sou pela qualidade. Se tivermos condições, se tivermos pessoal, eu crio. Mas a qualidade vai ter que ser mantida, porque isso está na minha cabeça aqui bem na frente. Essa é a primeira resposta. A segunda, quer repetir rapidamente a pergunta? É sobre o direcionamento das pesquisas em relação a... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. De pesquisa eu entendo que é um negócio muito complicado aquilo que é aplicado diretamente ou não. Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928, ele era um microbiologista que nunca viu um paciente, mas fez para a humanidade muito mais do que nós todos juntos. Alexander Fleming, 1928, era um microbiologista de laboratório, descobriu a penicilina, minha gente. E vocês acham que ele não fez nada para a comunidade? Não fez nada para o mundo? Então, na pesquisa precisa ter jogo de cintura. Às vezes uma pessoa que está mexendo com uma coisa que não parece muito importante, pode ser importante para o câncer. Eu tenho exemplos inúmeros, se vocês me derem tempo, para mostrar isso. Então, pesquisa precisa ser flexível, precisa ter abertura, precisa saber como é que funciona aquilo. As perguntas valem para todos ou só? Na sequência, doutor? São duas perguntas interessadas, mas a gente vai tentar resumir. Qual será o retorno financeiro para os funcionários que participam da pesquisa na EPM? E outra, qual a contribuição da filosofia do ensino na EPM para o Sistema Único de Saúde e para a melhoria do nível de saúde da população? Então, a primeira é sobre a participação dos funcionários no plano financeiro de pesquisa. Quanto à primeira pergunta, eu não tenho informações se os funcionários que participam de pesquisa têm direito a pagamento. Eu não sei. Eu acho que quem pode dar a resposta é o próprio departamento que faz a pesquisa. Evidentemente, se na pesquisa, ou se no projeto de pesquisa, tem pagamento a pessoal, eu acho que quem está trabalhando nesse processo, ou nesse projeto, deve receber também. Quanto à segunda pergunta, qual a filosofia de ensino? A filosofia de ensino é o que eu li hoje. E eu acho que foi muito importante a ida da Escola Paulista de Medicina para o Hospital de Vila Maria para esse projeto, de colocar o ensino da escola e o próprio hospital dentro do sistema que está valendo hoje, que é o Sistema Único de Saúde. Como promover o crescimento harmônico da EPM sem que as repercussões sobre o ensino sejam tão negativas como têm sido? E como resolver o problema da desigualdade na distribuição de verbas dentro da comunidade EPMista? Primeira
A primeira parte é sobre crescimento harmônico e repercussão negativa sobre o ensino. A segunda, sobre a distribuição desigual de verba dentro da própria escola. Criando asas, Com respeito à primeira parte, eu tenho a impressão que o crescimento da instituição só pode valorizar e propiciar condições melhores de ensino, tanto ao nível de graduação como ao nível de pós-graduação. Nós tivemos laboratórios suficientes, nós tivemos anfiteatros, tivemos uma biblioteca bem equipada. Sim, todas essas condições básicas de ensino, se tivermos criado os tipos de incentivo para que nossos professores, ao lado da pesquisa, participem também da parte de ensino tão ativamente quanto da pesquisa, evidentemente nós teremos um crescimento orgânico em todos os sentidos, incluindo a parte de ensino. Eu vejo sempre a nossa preocupação de que a Escola Paulista de Universidade precisa ter um campus delimitado. Só tem uma delimitação de campus, realmente, onde ela tenha condições de, nos próximos anos, se desenvolver e estar pronto daqui a 10 anos, somente para enfrentar um desenvolvimento maior. Quanto à segunda parte, a distribuição desigual de recursos, evidentemente isso precisa ser corrigido. Não podemos ter filhos ricos e filhos pobres. Isto, a nossa proposta é a constituição de um conselho ético que irá realmente propiciar um controle da distribuição de verbas, convênios e outras verbas de receitas próprias de cobertura de ética. Próximo candidato a ser perguntado é o professor Oswaldo. A EPM tem se voltado sobretudo à pós-graduação nos últimos anos, em detrimento dos cursos de graduação. Quais suas metas quanto à graduação? Aproximação com a pesquisa ou atendimento primário envolvendo informação ético-social? Segundo, seu histórico e ligação direta com a pós-graduação na EPM são evidentes. Isso teria relação com sua candidatura e defesa da diretoria ser exercida por titulares? Eu sou favorável que a diretoria seja exercida por titulares. Eu acho que os titulares cumpriram todo um caminho que dá a eles uma autoridade que talvez outras pessoas não. Claramente. Segundo, realmente a questão pós-graduação e graduação já foi ventilada aqui. Eu acho que o equilíbrio entre as duas poderá ser feito, inclusive, pela combinação. Eu acho que programas, estudantes fazendo parte de programas de pesquisa, quer na área básica, quer na área clínica, é uma razão que é uma situação que deve ser favorecida. Segundo, eu acho que existem meios que podem favorecer a graduação através de estímulos que podem ser criados. Eu concordo que, como está, a graduação é prejudicada. Em relação a nós criarmos o modelo de médico, eu também já ventilei isso, nós não sabemos, porque ninguém sabe qual é o modelo de médico que deve presidir as futuras ações de saúde. De qualquer maneira, claramente a especialização muito precoce e muito intensa não pode presidir. Nós teremos que ter um médico com visão geral e com uma visão de problemas de saúde envolvidos em medicina preventiva. De tal sorte que nós não podemos fazer médicos políticos, nós temos que fazer médicos que saibam lidar com os problemas de saúde em todos os níveis. Eu acho que a iniciativa da Vila Maria me parece extremamente válida.
uma das críticas que se pode fazer ao ensino médio no Brasil, na escola pós-medicina, é o fato do aluno ter pouca oportunidade de decidir. Vamos ceder mais uma rodada para cada um deles. Vamos fazer uma pergunta geral para os candidatos. A mesa está tendo uma certa dificuldade, então uma geral, dá mais tempo. Muito bem. Qual o destino e finalidade do prédio em obras do Hospital São Paulo? Se hoje nós estamos enviando alunos e pacientes para o Hospital da Vila Maria, a outra complementar, como os senhores pretendem encaminhar a transferência do internato para o Hospital da Vila Maria, no que se refere ao ensino? Qual a finalidade do prédio, a função agora da recente convênio com o Hospital da Vila Maria, e como o senhor vai encaminhar a transferência do internato para o Hospital da Vila Maria? Então, primeiro a responder, depois a resposta. Bom, o anexo aí que está sendo terminado, desta diretoria atual, essa gestão vai terminar até o 5º andar. São vários departamentos que vão estar lá, laboratório central, uma extensão de cirurgia ambulatorial, a retaguarda do pronto-socorro, etc. E precisa terminar o resto. O resto discutiu-se nessa diretoria que poderia ser terminado e utilizado para convênios. Eu preciso deixar bem clara a minha posição com relação a convênios. Eu não sou contra, desde que uma percentagem razoável, 20% ou 30%, vá para o setor público, para melhorar o setor público. Vários hospitais fazem isso, então, em princípio, não sou ideologicamente contra, porque temos chance de ter dinheiro para melhorar o setor público. E isso eu garanto, e ponho minha cabeça para ser cortada se esses convênios ultrapassarem o interesse público. Essa é a minha posição categórica. Vila Maria para o ensino de graduação para o sextoanista, para que ele tenha uma ideia da medicina geral só. É o ensino de graduação. E se não der certo isso, eu saio de Vila Maria. Eu garanto isso a vocês. Se aquilo virar um hospitaleco ou um grande pronto-socorro que não preenche as funções de ensino, eu saio de Vila Maria. O que está decidido para esse prédio, no momento, é que até o 5º andar nós teremos as estruturas administrativas do hospital, chamadas industriais do hospital, lavanderia, a nutrição, e no 5º andar teremos a cirurgia ambulatorial. Do 6º andar para cima, nós teremos, pela atual discussão que já aconteceu, que nós teremos doentes particulares. Eu gostaria muito de rediscutir a utilização do 6º andar para cima para doentes particulares. Primeiro, eu não acho que no momento o Hospital São Paulo vai ter estrutura para ter 4 ou 5 andares de doente particular se usufruindo da estrutura do hospital antigo. Não adianta querer ter doente particular se nós temos hoje uma demanda enorme. O doente particular, aquele que paga, ele não vai querer chegar no raio-x e ficar esperando. Não vai querer chegar no laboratório central e ficar esperando. Então, eu gostaria de rediscutir isso. Também não sou contra, desde que respeitar o direito. Todo mundo entra pela mesma porta, todo mundo sai pela mesma porta. Seja doente do SUS ou seja doente particular. Quanto ao Vila Maria, nós devemos fazer uma ampla discussão com os alunos e com a Câmara Curricular para o aproveitamento dos alunos do 6º ano no Vila Maria. Gente, mais uma vez vou lembrar que o próximo debate é sobre recursos humanos e financiamento. Então vamos deixar as perguntas, as questões a respeito disso para o próximo debate. Professor Nando. Vocês sabem que o anexo ao Hospital São Paulo
foi lançado em nossa administração, e é mais ou menos até onde se encontra na fonte. Pois bem, esse anexo, ele tinha algumas finalidades bem definidas e aprovadas pela Congregação. Primeiro, era realmente retirar do edifício Gero Ramos as áreas dos laboratórios ali presentes para melhorar o pronto-socorro para atendimento à população carente. Esta era realmente o princípio. Segundo princípio, era tirar as áreas administrativas do hospital, passar para o anexo, evidentemente para que o hospital ficasse com o perfil apenas do hospital, sem aquelas áreas administrativas presentes no hospital, aumentando muito a população circulante no hospital. Então, eram esses dois princípios: melhorar o pronto-socorro, terminar com as marcas do pronto-socorro e, em segundo lugar, propiciar ao hospital realmente um papel do hospital. Com respeito ao Hospital Vila Maria, eu tenho uma opinião formada. Sistema Único de Saúde, um dos princípios básicos do sistema de saúde são regionalização, hierarquização, referência e contra-referência, para que o aluno possa aproveitar. Não acredito que um hospital situado a 30 quilômetros daqui realmente reúna essas condições de ensino fundamentais. Então, esta é a primeira questão. A segunda questão: aquele hospital não tem o perfil de um hospital que nós necessitamos, que é um hospital geral. Terceiro, e a orientação docente? Os nossos docentes são contratados para trabalhar aqui, pelo menos na nossa região. Então, esse é um assunto que precisa ser. Quarto, não foi discutido com os alunos, não foi isso colocado numa mesa de avaliação, uma vez que os alunos são as pessoas mais interessadas. Então, eu acho que isso precisa ser rediscutido. No entanto, se é decisão da congregação, é nosso colegiado superior que deve se seguir. Eu sou totalmente favorável a essa maneira, enquanto ela cumprir as finalidades que eu vou agora delinear. De ensino a se decide, se aprende quando se decide. A decisão não pode ser livre, a decisão tem que ser vigiada. O mecanismo exato e mais profícuo é o dever fazer a decisão e essa decisão ser conferida. No Hospital São Paulo, com a pletora de médicos, docentes e médicos que existe, é praticamente impossível se dar ao aluno a possibilidade de fazer essa decisão. E por isso eles têm menos interesse. Existe a experiência do Hospital Universitário da USP, que foi bastante útil cumprindo esta finalidade. O dia que a Vila Maria não cumprir essa finalidade, o convênio deve ser desfeito. Se ele cumprir essa finalidade, naturalmente, os estágios não devem ser só na Vila Maria, mas um estágio na Vila Maria, com um pouco mais de independência dos nossos alunos, conferido por médicos credenciados e pelos docentes das diversas áreas, como está sendo planejado em sua favor. Em relação a esse prédio, nós aqui na escola temos uma dinâmica de devolução. Esse prédio já foi quase tudo. E no momento ele está sendo dirigido para ser um hospital. Eu acho que o número de leitos aumentar é fundamental. Eu acho que os 5 primeiros andares serem a infraestrutura do hospital me parece muito importante. E se eles forem uma infraestrutura efetiva, isso vai permitir que o hospital tenha mais leitos. Que leitos serão esses? Eu acho que nós fazemos uma experiência com doentes, não digo particulares, porque dificilmente os doentes particulares terão coragem de enfrentar o Hospital São Paulo se eles estiverem pagando. Mas doentes de convênio, eu acho que seria uma experiência que poderia ser feita gradualmente e analisada depois de ter sido feita a experiência. Não fazer a experiência, eu acho errado. Eu só gostaria de fazer uma observação para a plateia, que as perguntas endereçadas a ela contêm o tema ensino, pesquisa, graduação, resistência médica, especialização e pós-graduação. Financiamento e outros temas no próximo debate. Para todos os candidatos, o que o senhor pretende fazer face ao crescente número de especializandos nesta escola,
visto que boa parte deste segmento encontra-se inserido de forma oficiosa na EPM. Bom, se eu entendi bem a pergunta, essa questão das especializações, eu acho que toda escola, seja qual for, ela tem um destino, alguma coisa que seus fundadores e aqueles que continuaram almejavam. A Escola Paulista de Medicina forma especialistas. Eu acho que a característica dela é essencialmente essa. Existem numerosas outras faculdades de medicina que podem formar generalistas. O nosso destino é esse, já de excelência, de qualidade. Eu acho que mudar isso seria um retrocesso. Vila Maria é um passo adiante para que os nossos alunos tenham uma ideia de medicina geral. Não quer dizer que eles vão ser generalistas, mas podem até ser, porque eu sou a favor de generalistas. Mas eles vão ter uma base geral para se tornarem especialistas, certo? Então, eu acho que mudar a característica da EPM agora, eu acho que não se deve, porque nós estamos muito bem, é a melhor escola de medicina do sistema federal e uma das melhores do Brasil, certo? Se eu bem entendi a pergunta, eu já comentei na minha fala inicial. Apoiar e incentivar os cursos de especialização e aperfeiçoamento, principalmente das chamadas áreas de interface. Cursos esses muito solicitados à EPM, inclusive com a criação de uma comissão que possa se responsabilizar por esses cursos e alunos, hoje abrigados no DAERP pela falta dessa própria comissão. Bem, eu não tenho conhecimento, se existe, de uma avaliação que demonstre o tipo de profissional que nós estamos formando. Se ele sai especialista ou se ele sai generalista, não conheço, se não deve ser legal. O importante é saber avaliar o tipo de profissional que nós estamos formando. O importante é que sejam profissionais competentes, que tenham a prática suficiente para, em determinadas fases, exercer a terminalidade do curso, em outras ter saber a conduta, em outras ter realmente acesso aos meios de pós-graduação. Enfim, eu acho principalmente essa questão do profissional competente. E acho que nessa linha a escola está indo e está indo muito bem. Também acho que devemos respeitar o livre-arbítrio, a decisão dos nossos alunos. Se eles pretendem seguir uma determinada especialização ou respeitar também o próprio livre-arbítrio da instituição. É a instituição, é a Escola Paulista de Medicina que está definindo o seu destino, a sua vocação. E isso precisa ser respeitado. É evidente que podemos fazer alguns cumprimentos na prática, com os alunos frequentando o sistema único de saúde, mas podemos fazer algumas correções de norma. Mas, em linhas gerais, a escola está indo muito bem, e temos que ter em mente que no nosso país há realmente necessidade tanto de especialistas quanto de generalistas. E há instituições que formam tanto, que se preocupam tanto com o profissional como com o outro profissional. Professor Oswaldo, eu gostaria, antes do professor falar, pedir para a plateia um pouquinho mais de silêncio. Nós estamos aqui na frente, está dando para escutar muito zum aí, eu acho que atrapalha um pouquinho. Por favor, gente. Esse assunto foi discutido amplamente no Departamento de Medicina, porque a pergunta encerra uma denúncia que a especialização pode ser não oficial na escola e criar uma via não tão clara de treinamento. Nós temos um treinamento ideal que é a residência. E essa residência tem que ser prestigiada. Existe pelo menos no Departamento de Medicina, uma situação muito clara que nós precisamos de mais R2 do que temos e talvez tenhamos tantos R1 quanto precisamos. De tal sorte que uma das coisas que deveria ser criada na escola, e isso está em estudo na comissão de residência, é a admissão de residentes como R2 vindos de R1 do país inteiro, seria uma maneira de nós termos uma oferta grande de competência para suprir essa deficiência de R2 que existe em todo o Brasil.
A especialização não deve ser entendida, como uma pergunta fácil, de fazer especialistas, não. Os especialistas se fazem fazendo residência. É que nós podemos dar curso de atualização, podemos chamar de especialização, em algumas áreas. Se isso é útil. O ideal era não ter esses cursos, mas eu acho que a demanda é tão grande e a carência de escolas é tão grande que estes cursos, se forem muito controlados pelos departamentos, se tiverem regras muito fixas e que não puserem em risco de maneira nenhuma a residência, esse é público. Então, eu acho que eles poderão existir tentativamente. Eu acho que o ideal seria que nós fizéssemos tudo pelo sistema da residência. Eu concordo que, eventualmente, isso será necessário. Agora, a especialização no sentido de treino em uma determinada área. A especialização ideal é a residência. Fazer uma pergunta para endereçar novamente aos candidatos. Dentro desse tema, sabemos que a residência médica é a maneira eficaz de treinamento de médicos fora da pós-graduação estricto sensu. Como fazê-lo com profissionais não médicos que procuram a Escola Paulista de Medicina? Por favor. A especialização, a residência médica é a maneira de especializar médicos que estão fora da pós-graduação, estricto sensu. Como fazer para especializar outros profissionais não médicos que estão fora da especialidade, pós-graduação, estricto sensu? Bom, esse eu sei que é um problema que preocupa muitos profissionais não médicos aqui na escola, um problema de carreira, como não fazem carreira. De certa forma, até a minha disciplina recebe profissionais que não podem fazer carreiras em departamentos médicos. Para ser franco com vocês, eu não sei qual é a solução para esse problema, mas, como tem sido o tema da minha campanha, se trouxerem um problema, formaremos um grupo de estudo para estudar como é que podemos chegar a uma solução desse problema. Não tenho agora na cabeça nenhuma ideia brilhante para resolver esse problema. Tá? Eu acho que a Escola Paulista tem áreas com plenas condições de cumprir esse treinamento. O que eu acho é que nós precisamos fazer a definição de quais são essas áreas. E esta comissão que eu proponho é que cuidaria disso numa ampla discussão com os interessados. Bom, essa discussão da especialização é uma discussão antiga aqui na escola. Eu acho que um caminho seria oficializar a especialização, né? Da mesma forma como fazemos com outros planos da congregação, com residência, com doutorado, com mestrado, estabelecendo então a infraestrutura necessária, desenvolvimento de grupos maiores de pessoas interessadas, para propiciar cursos de especialização de alta qualidade. A questão específica da enfermagem, como já foi proposto aqui, o professor Oswaldo, a questão de uma residência de enfermagem, talvez pudesse realmente reunir as condições para favorecer aí a especialização. Mas, acima de tudo, atividades oficializadas através de uma pró-diretoria de pós-graduação, que realmente iria para a autonomia para a universidade desses cursos. Nós trabalhamos em pós-graduação desde 71 na área elétrica. E durante os 4 anos que nós tivemos como coordenador da área elétrica do CAPES, esse programa foi ventilado de maneira muito intensa e soluções completas realmente não existem. Se nós fizermos a residência, tem que ser pré-requisito de pós-graduação na área clínica. E ela sendo pré-requisito, ela implica a pós-graduação violentamente e isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Todos concordam que as resoluções nunca saem, porque o problema é realmente difícil. Agora, encerra a pergunta em uma outra lugar. As cadeiras clínicas poderão ter pesquisadores não médicos.
e esses pesquisadores não médicos poderão trabalhar na pesquisa destas áreas. E eles terão acesso à pós-graduação sem passar pela residência. Isso já acontece na escola. Na nefrologia, nós temos alguns indivíduos dessa situação, em que eles são necessários e com o progresso da ciência, com a eventualidade da biologia molecular, esse é um caminho que certamente vai surgir. E é absolutamente necessário que exista. A diferença entre ciência básica e ciência clínica é simplesmente o trato do doente. E o trato do doente tem que ser o médico que faz. Agora, a pesquisa na área clínica pode ser feita por indivíduos que têm informações outras que não médicos. Eu gostaria de lembrar que as questões hoje são sobre ensino, pesquisa, graduação, etc. Financiamento é no próximo debate. Recursos humanos no próximo debate. Muitas perguntas aqui enviadas são sobre esses temas que vão ser abordados proximamente. Orações dos candidatos. Nós vamos continuar com as perguntas até mais ou menos uns 15 minutos para as 14 horas. E aí depois nós temos o tempo final reservado para cada candidato fazer a sua finalização. Posso fazer a pergunta? Qual será a participação dos alunos nas resoluções a respeito das reformas curriculares, já que a representação discente dos órgãos colegiados é muito pequena? Bom, eu acho absolutamente essencial a participação dos estudantes. Se vocês olharem a minha vida de estudante, eu fui um estudante bastante ativo para que essas coisas fossem atingidas. Então, modificar o currículo sem a participação dos estudantes, para mim, não faz sentido. Tem que se ouvir os estudantes. Isso é absolutamente fundamental. Ouvir os estudantes também não quer dizer que ele vai fazer tudo que os estudantes querem, porque a gente está aqui há mais tempo, tem mais experiência. Mas ouvir é absolutamente essencial. Batalhei por isso quando eu era estudante, certo? E de modo que não entra na minha cabeça fazer qualquer coisa no currículo sem o envolvimento dos estudantes. Seria totalmente inútil. Obrigado. Faz parte do meu programa lutar para que todos os segmentos dessa escola e do hospital tenham direito a voz e voto em todos os colegiados existentes. Durante a nossa administração anterior, nós apresentamos uma proposta de regimento em que constam representação dos alunos, dos pós-graduandos, dos residentes, dos funcionários, enfim, de todos os setores da comunidade. Isto já foi entregue por mim na congregação há 5 ou 6 anos atrás. De tal forma que o que há necessidade é de que este regimento, que está em discussão na congregação, seja aprovado, porque não adianta só ouvir os alunos, é preciso que eles realmente tenham um poder de decisão. E isto se faz através das representações legais nos nossos colegiados superiores. De tal forma que espero que não ocorra futuras reformas curriculares, o que aconteceu com o Vila Maria, em que, evidentemente, os alunos apenas souberam depois que o assunto já estava resolvido. Acho extremamente importante, né, que os setores mais envolvidos diretamente nos assuntos pertinentes sejam ouvidos através do processo de discussão e apresentação do documento. Aprovar o regimento com representação de alunos, funcionários e pós-graduandos e residentes que já está lá é fundamental para o avanço da democracia nessa instituição. Não há nenhuma maneira de gerir qualquer coisa sem se ouvir o consumidor. O aluno é um consumidor do ensino. E mais do que ele é o melhor juiz da validade do que está sendo ensinado.
Isto não quer dizer que ele seja o melhor organizador das reformas do ensino, porque para isso é necessário haver uma certa experiência, uma certa vivência que ele pode não ter. De modo que quando ele diz que o curso está ruim, o curso está ruim. Agora, não podemos chamar os alunos, só os alunos, para resolver e para tornar esse curso bom. Porque isso não vai ficar bom, porque carece de experiência. Então precisa ter representação de aluno. Todos falaram que querem representação de aluno. Eu não ouvi ninguém dizer qual é o nível dessa representação. Se for uma representação que os alunos sejam maioria, eu, por exemplo, seria bom. Certo? Se for uma representação expressiva de alunos, a opinião deles seja ouvida, tá certo? Mas a decisão, infelizmente, é das pessoas que têm mais experiência. Essa decisão pode ser corrigida, pode ser refeita, pode ser novamente avaliada. Isso sim. Agora, vamos distinguir o que é consumidor do que é organizador. Fazendo uma comparação que as pessoas agora não gostam, se nós tivermos um serviço de transporte, o usuário do transporte é o melhor indivíduo para dizer se aquilo está bom. Agora, não vamos chamar todos os usuários e apenas os usuários para consertar o transporte que está ruim, porque isso carece aí de informação, de tráfego e coisas que precisam ser e existem. O atendimento em massa no Hospital São Paulo caracteriza como hospital escola. Se isso acontece, há prejuízo no ensino? Bom, essa questão do atendimento em massa, infelizmente ou felizmente, no Brasil, os 44 hospitais universitários são os que dão o melhor atendimento médico. Essa é uma realidade, é um fato. Então, estão cumprindo um papel de assistência médica que já existe e que vai ter que ser mantido, certo? Porque a melhor assistência médica são os hospitais universitários, é reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Saúde e tudo. Então, nós já cumprimos esse papel. A discussão se isso prejudica o ensino ou não, realmente é uma discussão válida, mas eu não sei se no momento isso está ocorrendo ou não. Acredito que não. Eu acho que a gente pode consertar o ensino mantendo a assistência como está. Eu não quero atrelar a modificação do currículo médico com o fato de nós termos uma grande assistência. Eu acho que é possível perfeitamente consertar o currículo, modificá-lo, prestando esse serviço que nós já temos, já herdamos, já é assim, e o país precisa. Esse país que tem uma situação de saúde absolutamente tétrica, certo? Desesperadora, realmente. Então nós não podemos fugir dessa obrigação também. Eu acho que a massificação do atendimento realmente piora as condições de trabalho de todos. Eu acho que dificulta o ensino, dificulta o aprendizado. Mas, infelizmente, esse é um problema que está da nossa porta para fora. Enquanto nós não conseguirmos e não ajudarmos a implantação do Sistema Único de Saúde, com a hierarquização, com a regionalização, esse problema vai acontecer. E não adianta querer ficar colocando cartaz na porta, 54 leitos na marcha, porque isso vai acontecer e o problema nós teremos que saber enfrentá-lo. É evidente que nós sabemos da crise na saúde, a imprensa, a televisão tem mostrado isso como constante. Porém, não acho que deva o Hospital São Paulo resolver essa crise da saúde, que é realmente uma crise institucional, portanto, não é competência do Hospital São Paulo para salvar tudo o que é de errado que é feito em sistema de saúde. O nosso compromisso agora é assim. Sendo assim, acho a necessidade de quantificar o atendimento em função da qualidade de ensino, tanto para os alunos de graduação como para os residentes principais. E esse ponto principal diz respeito ao pronto-socorro. Tá? Então, não compete a nós resolver os problemas de saúde,
todo o Estado, e sim, propiciar um ensino de qualidade e um ensino que leve os nossos residentes e os nossos alunos a um melhor entendimento da relação. Sendo assim, entendo que os compromissos com assistência massificante pertencem ao Estado, pertencem ao município, e a nós devemos, através do processo de discussão, de debate, verificar como solucionar essa questão de atender com qualidade. Não adianta atendermos faltando material, faltando condições básicas para atender a população e os nossos alunos, os nossos residentes terem uma orientação deficiente nesse aspecto. A reforma do atendimento, principalmente do socorro, que nos outros nós temos lidado pelo direito, é totalmente prejudicial a isso. Por outro lado, nós temos frente ao nosso cérebro. Enquanto a rede é um atendimento pior do que o nosso, nós vamos ter reforma. As pessoas procuram, e tudo que nós vemos aqui tão horroroso é melhor do que o resto. De modo que é muito complicado se fazer esta limitação. Por outro lado, nós estamos, como já foi salientado por Deus, outros diante de um sistema de saúde absolutamente caótico. Eu volto a dizer o artigo que eu coloquei lá fora. Nós gastamos menos de 4% do PIB em saúde, e os países que gastam menos, gastam 7%, 8% do PIB. Os Estados Unidos gasta 15% do PIB, que é um dinheiro que é maior que o nosso PIB. E nós temos a teoria da regionalização e da hierarquização, mas isso é apenas uma teoria. Nós temos um sistema absolutamente esbanjador. Nós podemos consultar quantas vezes nós quisermos, em quantos lugares nós quisermos, e consultas que têm pouquíssimo valor, e aquela brincadeira que o Deus finge que consulta um médico, finge que medica, e isto é a realidade. De tal sorte que ou nós temos uma regionalização verdadeira, e essa regionalização só pode ser verdadeira se nós tivermos só verdadeira se nós tivermos um prontuário. Você pode consultar quantas vezes você quiser, mas só pode ser neste local, porque aí nós teríamos um segmento desse tipo. Tá certo? Como está agora, é totalmente impossível fazer qualquer coisa. Nós temos pouco dinheiro para um sistema de gerência absolutamente caótico. E é tão ruim que o Hospital São Paulo, o próprio socorro do Hospital São Paulo, ainda é o melhor. Se não existirem perguntas relativas a esse tema, hoje, a mesa São 20 para as duas, gente. Nós podíamos dar andamento para passar para a próxima etapa, para que os candidatos fizessem a sua colocação final. Começando então pelo Dr. Eduardo, Mais uma vez, o primeiro, com desvantagem de não ouvir os outros, certo? Eu queria dizer que, apenas falar que muitos dizem que eu não conheço a Escola Paulista, que eu cheguei há 4 anos para cá, tudo isso é verdade. Eu acho que isso até é uma vantagem, porque não é incomum, é muito comum em outros hospitais, em outros países, em indústrias, trazer uma pessoa nova que é da EPM, que eu sou da EPM, sempre fui, meu coração está aqui, certo? E ver os problemas de uma maneira nova, certo? Eu não tenho preconceito, não tenho nada, estou preparado a ouvir e ver como uma pessoa que acabou aqui de chegar e que quer aprender como as coisas são e fazer o melhor possível. Eu vejo isso como uma vantagem, é uma prática comum, aliás, fazer isso. No Brasil é um pouco complicado, porque ninguém sai do seu local de trabalho, é um país muito endogênico, mas nos outros países é comum. Então, eu não vejo isso como desvantagem. Pretendo ouvir, pretendo estudar os problemas e fazer o melhor possível usando toda a experiência que eu tenho, certo? Então, é assim que eu gostaria de finalizar apenas nessa nota, na questão do fato de que eu só estou aqui há 4 anos. Eu gostaria apenas de cumprimentar o Conselho de Entidades
pela realização desse debate, muito útil, para que todos conheçam cada um dos candidatos, e agradeço a plateia que a gente teve, sempre imensa, um calor meio sufocante, mas maciçamente presentes. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todos, a persistência, a permanência no recinto demonstra o interesse que a comunidade demonstra pela importância do cargo de eleitor para dirigir os destinos da instituição que nós falamos, e isso realmente nos emociona bastante, uma vez que, de forma muito difícil, iniciamos esse processo de democratização no período da Revolução, que muitos estão lembrados, que muitos daqui se lembram, e das dificuldades que nós enfrentamos no sentido de promover esse espetáculo de democracia que coloca os candidatos compromissando com a comunidade, no sentido de uma escolha do eleitor que realmente corresponda aos anseios e àquilo que a comunidade está, eu me sinto de alguma forma realizado, uma vez que, quando presidente da associação, iniciamos esse processo de democratização da instituição. Apenas lamento que, em algum momento, nesse processo tão bonito, tão dignificante, tão exemplar, tenha se desviado no sentido de utilização de recursos não tão transparentes como esse que nós estamos hoje. Eu agradeço então esta oportunidade e realmente cumprimento a Escola Paulista de Ensino por esta demonstração. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a competência da comissão que realmente organizou um debate, esclarece, as opiniões são postas, num ambiente absolutamente cordial e de compreensão que nem sempre é fácil de ser possível. Eu confesso que eu tenho um temperamento um pouco mais vibrado do que a média e eu estava um pouco com medo de realmente ser provocado nesse debate. Até tinha jurado por Deus que eu não responderia à provocação, que é uma bobagem que eu sempre respondo. Mas um debate civilizado, meus parabéns. Eu, já que eu tenho ainda um minuto, eu gostaria de dizer que eu, lidando com os problemas dessa escola, recentemente eu fiz um discurso nessa live. Os problemas da escola começaram a ser discutidos na minha casa quando eu tinha 5 anos. E eu tenho ouvido isso durante toda a minha vida. Para quem está curioso de saber qual é a minha idade, eu tenho 66 anos. Eu fiz em 17 de maio de 1928, faço a sua. Agora, além disso, eu tive outras oportunidades e outras solicitações para me candidatar a diretor de escola e nunca o fiz. No momento, eu acho que é um problema crucial da escola, como eu já sabia, e eu disse, foi no último momento, que até o último momento eu esperei que as coisas corressem de uma maneira diferente. Então, quinta-feira à noite, eu resolvi ser candidato, eu propus meu nome na sexta-feira, que é a última. Eu gostaria de dar a minha contribuição à escola. Eu trabalhei nessa escola praticamente toda. Eu fui na comissão de residência, eu fui na comissão de pós-graduação. Eu, na minha capacidade de gerência, que pode ser questionada, eu geri a nefrologia que começou no fundo de Teresópolis com 12 de fevereiro. Eu gostaria de agradecer a presença dos candidatos, a presença de todos os plenários, de todos os funcionários, alunos, docentes e residentes que estiveram aqui participando. Eu acho que o debate correu da melhor forma possível. Realmente foi um clima muito bom, acho que todo mundo teve a oportunidade de colocar suas ideias e as suas posições aqui, cordialmente, sem haver ataque nenhum de uma pessoa a outra. Isso foi
para a gente que assistiu e participou, muito gratificante. Acho que a realização disso e a resposta que a comunidade deu a essa programação nossa, pelo menos nesse primeiro momento, mostrou que acho que nós estamos no caminho certo de promover esse debate, essa eleição comunitária, e quem sabe isso reforce aquela ideia nossa de que a comunidade tem condições de eleger o seu dirigente, assim como a população brasileira tem condições de eleger o seu dirigente. Isso acho que vem reforçar o que nós tínhamos de ideal, a finalização aqui vem a reforçar isso. Vamos lembrar que o próximo debate é no dia 14 de setembro, às 12 horas, e nós vamos procurar realizá-lo no Teatro Marcos Lindenberg. E o tema é Recursos Humanos e Finanças. Financiamento. E as eleições vão ocorrer no dia 28 e 29 de setembro. A eleição comunitária. Então, muito obrigado, gente. Ficamos até